Oi, gente! Sejam bem-vindos a esse meu podcast, que eu vim aqui um pouquinho para contar sobre algumas histórias que eu gosto muito, para analisar alguns finais ruins, alguns finais bons. A gente vai vir aqui, eu vim aqui, na verdade, falar um pouquinho sobre o final, assim, o meio, que deu muito certo, e um final que deu muito errado de nada mais, nada menos do que a minha série favorita, que é Lucifer. Mas eu gosto muito mesmo de ouvir falar sobre... Sabe aqueles vídeos de análise que você, passa uns 30, 40 minutos? Gente, eu adoro ficar vendo esses vídeos no YouTube de análise de histórias, de análise de seja lá o que for, batendo uns papos, assim, sobre a vida. Enfim, eu criei esse mini podcast aqui, que eu não sei direito pra onde que vai... Mas é isso, gente. A gente tá aí pra falar sobre coisas da vida, falar sobre amor e falar sobre muita história e falar sobre muita arte que conecta com a gente, que conecta com a nossa alma e que faz a gente não delirar tanto assim na nossa vida. Mas enfim, hoje aqui a gente veio pra falar mal. Mas antes da gente falar mal, a gente vai falar bem, tá bom? Porque a gente não é hipócrita, tá? Porque não é à toa que essa aqui é a minha série favorita. Então eu vou linchar, mas não vou linchar tanto assim não, tá? Então é isso. E vamos lá. Lucifer, ele conta a história sobre o diabo, o demônio. E é isso daí mesmo, se não deu pra perceber pelo título. Lúcifer é o próprio diabo encarnado, e ele vai lá, decide tirar férias do seu trabalhinho no inferno, coisa básica, e abrir uma boate em Los Angeles. A vida dele vai lá, tá tudo bem, de malandragem e putaria. Até que um assassinato faz a vida dele mudar, porque ele conhece uma loiríssima, gostosíssima detetive. E aí as coisas começam a mudar na vida dele. E aí é só delícia, é só deliciosamente porrada e bomba. Enfim, a série, gente, ela não gira só em torno da evolução do relacionamento da Chloe e do Lucifer, mas também ela gira em torno da evolução do Lucifer como, entre aspas, pessoas. E não só o Lucifer, a gente também acompanha a evolução dos outros personagens que estão ao redor dele. A gente tem a Maisie, a gente tem a Amenadiel, que todo mundo odiava no início, mas que tá aí, Gente, o Amenadiel é um fofo, tá? O irmão do Lucifer, pra quem não sabe, é um fofo, gosto muito dele. E tem esses altos e baixos de alguns personagens, mas que no final das contas as coisas dão certo pra maioria deles, Enfim, apesar da história ter esse belo desenvolvimento de personagens, é inegável que a série teve um grande desvio na reta final. Eu não sei se foi só eu que senti isso, ou se vocês também sentiram, mas a partir da quinta temporada eu senti que faltou uma falta de tempero, um temperinho, sabe? E que o final da sexta temporada teve uma coisa bem errada ali. Enfim, pode ser só eu, mas eu sempre vou considerar a quarta temporada o ápice da série. E eu vou falar brevemente por que eu acho isso. Não sou nenhuma especialista, não. Eu não sei, não sou formada em nenhuma faculdade que fale sobre psicologia, que fale sobre a construção de personagens. Eu simples... Deu uma travada aqui. Sou simplesmente uma pessoa que gosta muito de pesquisar sobre coisas que constroem os personagens, que constroem a narrativa de uma história. Eu sou simplesmente uma pessoa muito empolgada e que gosta muito de pesquisar sobre essas coisas. Inclusive, estou sempre muitíssimo aberta a novas interpretações e a novas informações, a novos conhecimentos quanto a esse tipo de coisa. Então, gente, nada do que eu falo assim é uma verdade universal, é simplesmente a minha opinião, sabe? Então, é isso. Enfim, uma das coisas que eu gostaria de resumir e de falar o porquê que eu acho que a quarta temporada é simplesmente tão boa é por causa que ela é focada nos personagens. Literalmente não acontece quase nada. Lucifer é uma série onde é realmente focada em não ter muitos grandes plots e enredos, e que é realmente focada nas ações dos personagens que afetam e elas mesmas vão criando um enredo. Mas eu acho que
A quarta temporada, ela tinha um objetivo e ela tinha um porquê dela estar ali. Ela tinha um tema que envolvia aquela temporada. Ela tinha conflitos e relacionamentos a serem resolvidos. E basicamente o que acontece é que nós temos um relacionamento quebrado, fruto de ações que os personagens fizeram, e nós temos também um desenvolvimento de personagem muito grande do Lúcifer. Então, assim, aquela temporada não tá ali à toa pra você passar ou pra ter, tipo, momentos fofos de personagem. Não, ela tá ali por um motivo, ela vai te levar em algum lugar, sabe? Ela tem um início, um meio e um fim, e dentro desses inícios, meios e fins, ela tem seus próprios enredos. Tem a apresentação de personagens que são importantes para o plot. A gente tem a apresentação da Eva, quase que eu falei Eve, mas se eu falasse Eve, talvez algumas pessoas não fossem entender que era ela, mas enfim, temos a apresentação da Eva, que ela é como se fosse um plot device, eu não sei falar o nome disso em português, mas é como se fosse uma parte do plot, entendeu? Porque ela é como se fosse uma intriga no meio do relacionamento do Lúcifer com a Chloe, tanto um desafio a ele enfrentar com ele mesmo, porque nós temos como tema principal o jeito que o Lúcifer se enxerga nessa temporada, porque é uma coisa que foi dita várias e várias vezes ao longo da série, que o Lúcifer, ele se enxerga como uma pessoa, como se ele mesmo fosse o próprio diabo. E além de ele usar aquela desculpa de que são as pessoas que enxergam ele como o diabo, como se ele fosse mal encarnado, ele também se enxerga desse jeito. E depois que a Chloe começou a enxergar desse jeito, que teve aquela traição com ele, dela tentar envenenar, isso acaba ainda mais ferrando a cabeça dele com esse conceito, sabe? Ele começa a se enxergar como uma pessoa não merecedora de amor, uma pessoa que é ruim, uma pessoa que, enfim, não tem conserto, uma pessoa que tá quebrada, porque uma das pessoas que ele mais confiava, que mais enxergava ele como uma pessoa boa, acabou sendo convertida totalmente porque enxergou um lado dele que ele tinha medo de mostrar para ela, exatamente por causa disso. Então vocês estão entendendo a complexidade do que foi escrito dessa quarta temporada? Foi muito bom. Foram enredos muito bons que te deixam super interessados em saber aonde que isso vai dar. Porque não é só momentos que acontecem, são momentos que tem um porquê, que tem desenvolvimento do personagem. E cada personagem, se a gente parar pra pensar, tá passando por algum tipo de coisa. O personagem principal é o personagem que tem mais foco, sabe? A gente não desvia tanto o foco do personagem, que é uma coisa boa. O personagem principal é ele que vai mover o enredo até o final. Mas mesmo assim a gente consegue enxergar que os outros personagens não estão ali só por estar ali, eles estão ali por um motivo também, eles estão passando por alguma coisa também. A gente tem a Ella e o Dan que não estão conseguindo lidar bem com a morte da Charlotte. Pra quem não lembra da Charlotte, ela era a antes deusa, que era a mãe do Lúcifer. Quando a mãe do Lúcifer chegou na Terra, ela teve que entrar no corpo de uma mulher que recém morreu, e quando ela teve que ir pro seu próprio universo, no final da segunda temporada, ela saiu desse corpo, e quando ela saiu desse corpo, a mulher simplesmente reviveu a vida dela e voltou a viver sem memória nenhuma do que aconteceu quando a deusa estava habitando o corpo dela. Então, essa mulher é a Charlotte, e a Charlotte começa a ter um relacionamento com o Dan, começa a se envolver com o pessoal, com a Chloe, com o Lúcifer e com a Ella, com todo o pessoal, só pra ela depois bater as botas de novo. O pessoal fica tipo, o que aconteceu? A gente tem uma coisa muito incrível que eu acho dentro da série, que são os papos filosóficos que a gente tem, que eu acho muito legal. Inclusive, quem não segue a religião cristã consegue se interessar por aqueles tópicos, porque são coisas muito, muito interessantes discutidas, que a gente tem a Ella duvidando da fé dela, em que pessoas, até mesmo pessoas que não têm algum tipo de fé, ou pessoas que têm algum tipo diferente de fé, conseguem estar ali interessadas pelo que está acontecendo, que eu acho que é uma coisa super legal, super maneira. Enfim, ela acaba dizendo, né, que se Deus existe, por que ele faz com que a gente passe por tantas coisas ruins, sabe? Por que ele não interfere? Por que a gente tem que passar por esse tipo de coisa? Então ela acaba perdendo
muito da fé dela, porque ela passou por esse momento que, poxa, ela não devia ter que passar por esse momento, ela não devia ter morrido a Charlotte, sabe? Então é aquele questionamento. Então acho que qualquer pessoa, né, que já passou por alguma coisa parecida, não necessariamente às vezes a morte de alguém próximo, mas algum momento em que a gente teve um baque muito grande na nossa vida, a gente consegue pensar nisso, né, de porque se existe alguém maior, por que a gente está tendo que passar por tantas coisas ruins, não só a gente, mas o mundo inteiro. Por que a gente passa por todo esse tipo de coisa, sabe? Por que o mundo ele não pode ser simplesmente arco-íris e mar de rosas, e por que a gente tem que passar por alguns sofrimentos que parece que não tem um porquê? E agora, esse exato tipo de tópico é um tópico que está muito presente na 6ª temporada, que pra mim foi extremamente mal lidado, extremamente mal lidado com todos os pontos possíveis. Não vou me aprofundar extremamente aqui no porquê que eu acho a 5ª temporada sem sentido, porque ela simplesmente é sem sentido, não tem pé nem cabeça, começou num negócio que não faz sentido pro personagem, não faz sentido pra narrativa, parece que é uma série completamente diferente. Porque quando, gente, eu tô me estressando aqui já com isso, mas também, isso aqui é uma análise nada profissional, é só uma análise totalmente opinativa de eu como uma assistidora, uma consumidora do conteúdo que tá aí na Netflix, né, enfim. Gente, quando você tem uma série que ela tem um tipo de vibe, um tipo de enredo que ela segue, você tem que se comprometer a continuar com esse tipo de enredo até o final, porque é para isso que as pessoas que estão assistindo a sua série, elas estão ali porque elas querem mais daquilo, não exatamente daquilo nas suas exatos tipos. A gente não quer uma coisa repetida toda hora, mas a gente quer uma coisa que siga uma linha de raciocínio, sabe? E eu entendo que os escritores quiseram expandir o universo de Lúcifer na 5ª temporada, mas aquilo pra mim não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. A gente tem, no final da 5ª temporada, parte 1, que primeiro foi dividido em 2 partes, que já começa por aí, né? Que começa por aí, que começa tudo embolado, né? São 2 partes, aí depois tem uma outra temporada. Eu entendo que era pra terminar na 5ª temporada, mas enfim, gente, pra mim, se terminasse essa série na 5ª temporada, a gente tava mais ferrada ainda, porque, gente, é horrível, tá? Eu vou falar nem minhas opiniões, horrível. A 5ª temporada, parte 1, ela tem salvação, ela tem sua salvação. Por mais que a 5ª temporada parte 1, parece que ela é meio que uma coisa transitória, sabe? Ela em si, os 3 primeiros episódios, assim, são legais, eles por si próprios têm o seu plot. Depois vai se perdendo, se perde completamente, eu não sei pra onde eles querem ir. E aí chega a 5ª temporada, parte 2, que nessa temporada, pra quem não sabe, eles apresentam o Michael, que é o irmão gêmeo do Lúcifer, o invejoso, o torto, pra quem é mais chegado, pra quem é mais íntimo. E ele simplesmente... a gente não sabe por que ele tá ali na primeira parte, aí depois que ele vai falar na parte 2, aí do nada chega Deus ali, e aí a gente fica com o hype lá em cima, porque, meu Deus, Deus apareceu e tudo mais. Gente, quando aparecer Deus, eu já falei assim, eita, que isso aí vai dar uma merda, que isso aí não vai ser bem lidado, gente, porque Deus é um conceito bem amplo pra se abordar numa série. Não só por isso, mas por causa que a relação de Deus e Lúcifer é uma coisa muito complicada pra se abordar. Não tô falando assim, já não tô falando nada da Bíblia não, pelo amor de Deus. Eu tô falando da série, tá? Da série já é complicado, imagina da Bíblia de verdade, na vida real, pelo amor de Deus. Enfim, a gente desde o começo acompanha que a série inteira ela se envolve praticamente no daddy issues do Lúcifer, gente, pelo amor de Deus. Ele fica tipo assim, eu odeio papai, eu odeio. E aí chega a parte 2, a gente espera que toda aquela fúria, que todo aquele ódio, toda aquela injustiça que ele sente seja abordada ali. E por um momento, bem curto é abordado, só que depois acontece o quê? Acontece nada, que eles esquecem de tudo que o Lúcifer passou nas outras temporadas, parece, né? Não explicam quase que merda nenhuma, explicam porque a gente não sabe porque que o Deus fez a Chloe ser um milagre. A gente não sabe do porquê Deus faz os anjos se automutarem, a gente não sabe o porquê de tantas perguntas que a gente esperava que fosse respondida nessa temporada e não foi.
sabe? A gente teve uma resolução muito frouxa, muito extremamente rápida. Deus não fica nem pro final da série, ele mete o pé, ele quer se aposentar. E por que ele quer se aposentar a gente não sabe. A gente tem várias perguntas, né? A gente tem várias perguntas, mas as respostas ninguém sabe por quê. Enfim, e aí a gente começa todo o trama de quem vai ser o próximo Deus. O que, tipo assim, por que, sabe? Por que eles decidiram abordar isso, sabe? Vocês estão entendendo a diferença que eu tô tentando dizer aqui? A diferença entre a 4ª temporada, em que o motivo não é uma coisa externa de estar acontecendo para ser resolvida, mas uma coisa completamente interna dentro dos personagens, que é muito mais interessante do que uma coisa, tipo assim, mais global, mundial, tipo, quem vai ser o próximo Deus, sabe? Você sim pode ter uma coisa externa para ser resolvida, para ser o centro do seu enredo na temporada, mas me diga por que isso importa tanto, sabe? Eu senti que faltava o sal, que faltava bastante sal. E aí, a 4ª temporada é perfeita, ela é maravilhosa, ela lida com vários problemas muito sérios que a gente consegue, mesmo que a gente não seja o diabo, a gente consegue se relacionar, a gente consegue simpatizar com o personagem de maneiras totalmente profundas, muito legal mesmo, que a gente tem que se perdoar, tem várias lições super boas na 4ª temporada, enfim, nunca vou deixar de falar. Gente, sério, com uma raiva dessa temporada, porque, gente, os escritores, eles colocaram tanto hype que essa ia ser a melhor temporada de todas na cabeça deles, né? Eles estavam num hospício aí, lá de Los Angeles, quando tiveram essa ideia que, gente, que mau proveito, né? Que mau proveito. A gente gosta muito de ver conexões emocionais do personagem, a gente gosta de ver personagens que são humanos, mesmo quando eles não são humanos. Enfim, a gente gosta de ter alguma coisa pra gente se conectar. A gente gosta de exercitar a nossa empatia, porque no final de tudo, gente, eu acho que histórias, elas são coisas que elas forçam a gente a ter empatia. Muitas vezes a gente não passa por situações exatamente iguais a daqueles personagens que a gente assiste, que a gente lê, mas ainda assim a gente consegue empatizar com eles e às vezes a gente consegue até nos relacionarmos com eles, entendeu? A gente entende parte da dor dele porque a gente intrinsecamente é humano. E eu acho que isso é meio óbvio, mas nós humanos somos feitos de dor. A gente veio nessa terra feitos de dor e a gente vai morrer com dor nas nossas costas. É um cenário assim, meio, como eu posso dizer, meio não optimista de se dizer, mas é uma verdade. Na nossa vida, a gente já passou por vários tipos de dores que só a gente sabe que tipo de dores são essas, e a gente tem essa consciência de que a gente vai passar por mais dores e mais bostas na nossa vida, e a verdade é que a gente gosta de assistir personagens fazendo bostas, tendo que enfrentar bosta na vida deles, porque a gente tem esse sentimento de que, caramba, eu não estou sozinho. Então a gente percebe que até mesmo produções, histórias em que acontece vários tipos de eventos externos. Eu vou citar aqui uma das minhas novas séries favoritas do momento, The Last of Us, que é uma série que ela é focada no enredo que é externo, assim, que eles querem chegar num lugar específico e que eles querem achar... Não, gente, eu já tô me confundindo aqui, mas enfim. Eles querem levar, o Joe quer levar a Ellie pra conseguir achar uma cura lá, e eles têm que enfrentar zumbis e vários outros tipos de ameaça no meio do caminho. É esse o enredo da série. Mas é só isso a série? Se fosse só isso a série, gente, provavelmente eu não ia gostar da série. Mas o que me faz gostar tanto da série é ver que nós temos gentes que são meramente humanas, sabe, na série. Eu acho que muitas vezes histórias, e quem escreve histórias assim, na hora que vai produzir uma história, acaba esquecendo de tornar os personagens humanos e acaba trazendo um enredo que, sabe, é puramente
tá ali, sabe? Tipo, às vezes eu sei que temos várias ideias incríveis, assim, pessoas que têm ideias incríveis para histórias aí no mundo, mas eu acho que para fazer realmente uma história funcionar e fazer o seu público se importar com a sua história e fazer aquilo ir para outro nível, você tem que trazer humanidade para sua história, mesmo que sua história não seja sobre um humano, sabe? A gente não é ainda não sei, extraterrestre, sabe? A gente gosta de se familiarizar com o que a gente já tá familiarizado, tá entendendo? Mesmo que seja no nível subconsciente. Eu sei que muitas vezes muita gente assiste e lê para poder escapar um pouquinho da nossa realidade, mas o nosso subconsciente ainda tá ali, ó, ligado, tá tentando buscar formas de prender a nossa atenção. E principalmente quando a gente tá numa era onde a nossa atenção, ela não é muito longa, a nossa atenção tá cada vez mais curta, sabe? Então, se a gente acaba não pegando nada da série, nada do conteúdo que a gente tá ali consumindo, nada daquilo interessa a gente em algum nível, assim, pessoal, a gente não vai continuar. Ou se a gente decidir continuar, aquilo dali vai se tornar uma coisa meio... Tá entendendo? Entendeu? Fugir um pouco do conteúdo. Eu queria falar especificamente da 5ª e 6ª temporada, mas é isso, gente. A 5ª temporada eu achei que faltou aquele spice, faltou aquele tempero, aquele sabor. Não vou falar que na 5ª temporada de Lucifer não teve questões sérias de... Eu só acho que as questões que foram lidadas nessa 5ª temporada de Lucifer foram lidadas bem superficialmente. Tanto que eu não desisti de assistir a 5ª temporada, sabe? Eu poderia muito bem ter desistido de assistir, mas eu não desisti. Mas eu acho que o foco que eles passaram, tendo em coisas como, vai ter a guerra, quem é que vai ser o novo Deus, foram coisas que não prenderam minha atenção. E eu queria que outros problemas que foram, sim, lidados na série fossem mais bem lidados, entendeu? Porque a gente passou 4 temporadas da série inteira falando sobre os problemas que o Lúcifer tem com o pai dele, pra quando o pai dele chegar na Terra, o problema foi, assim, lidado em um tempo recorde, sabe? E parece que foi lidado de uma maneira bem... mais ou menos. Enfim, essa é a minha opinião. Não gostei do jeito que foi lidado. Achei que foi meio bosta, pra falar a sincera verdade. E eu achei que a série passou tempo focando em coisas que, sinceramente, não me importam. Que eu acho que fogem muito do foco principal da série. Eu sei que você quer criar um enredo legal, quer construir uma coisa legal, mas não me chamou a atenção, porque eu achei que faltou a importância da humanidade da série ali, entendeu? Era isso que eu queria, era tudo isso que eu queria. E tudo isso foi me dado na 4ª temporada. E é isso que eu tenho a dizer, sabe? Sobre a 6ª temporada... Ai, gente, esse é um assunto tão difícil, sabe? É um assunto tão... tô batendo na minha cabeça agora, tá? É difícil falar sobre a 6ª temporada porque eu tenho muitos sentimentos. Na verdade, a 6ª temporada é aquele típico de história, de enredo, onde você pensa e para, tipo assim, não tem muito um enredo pra seguir. É basicamente questões pessoais sendo lidadas ao longo da série. E eu não tenho problema nenhum com isso. Pelo contrário, gente, eu adoro enredos em que não acontece nada. Eu adoro. Gente, eu adoro, assim, você me dá um livro, uma série que for, que você tá lidando só com problemas, assim, bem pessoais, que bem te estraçalha no coração, que eu vou tá ali. Eu vou tá lendo super. Vou tá super consumindo aquele conteúdo, entendeu? Se for bem feito. É claro. Mas o que eu vou falar, assim, o meu problema principal, sem pra eu ter que enrolar muito, mas o meu problema principal com a 6ª temporada foi que o jeito que eles lidaram com o tema principal da série, com a mensagem que eles deixaram pra série e o jeito que eles lidaram principalmente com o trauma. Porque o trauma principal que a gente lida na 6ª temporada é o trauma de abandono paterno.
E como eles fazem isso é fazendo a menina que foi abandonada pelo pai, né, que é o Lúcifer, voltando no tempo, que é uma coisa que ela é privilegiada de poder fazer isso, de poder voltar no tempo e de poder conversar com o pai dela porque que ele abandonou ela. Enfim, estamos dentro de um mundo fictício, é óbvio, estamos falando dentro dos parâmetros da série, onde temos o diabo e anjos e demônios, sem nenhum preconceito com isso, entendeu? Mas dentro da série, isso é uma ficção, obviamente. E quando ela faz essa viagem no tempo dela, ela quer tirar respostas daquilo e acaba que ela não consegue voltar pro tempo dela de novo. Enfim. E como que a gente resolve esse problema? A gente acha que o fecho da série vai ser o Lúcifer não abandonando a filha dele e não fazendo os mesmos erros que Deus fez com ele, que o pai dele fez com ele. Porque no final das contas, é pra isso que a gente tá aqui, sabe? É esse o ponto que eles... Eu sinto que é esse o ponto que eles queriam tocar, sabe? Porque a gente vê Lúcifer abandonando a filha dele, que é uma coisa que toca pessoal nele, porque foi uma coisa que aconteceu com ele no passado, que o pai dele abandonou ele. Então ele pensa, tipo assim, cara, eu não abandonaria minha própria filha, eu não abandonaria minha própria filha de jeito nenhum. E aí, quando ele descobre que a filha dele ainda é com a Chloe, com a bosta do amor da vida dele, ele pensa assim, porra, cara, que droga que eu tava na minha cabeça que eu abandonei minha filha. Não é possível, não é possível. E a gente, que a gente tá assistindo, a gente fica se perguntando também, porra, não é possível que ele tenha abandonado a filha dele. E aí a gente vai e entra no porquê e blá 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 blá. Enfim, a série inteira não. A temporada inteira se foca nisso pra gente chegar no penúltimo episódio. E aí a gente chega no penúltimo episódio e a gente pensa, tá, agora vai resolver as coisas, agora vai resolver as coisas. Só que aí não resolve, né, gente? Não resolve. O negócio é que não resolve o bagulho inteiro, sabe? O bagulho é que não resolve. O que acontece é que... Gente, pra falar a verdade, assim, pra vocês, eu nem lembro direito qual que é a desculpa que eles usam pra não acontecer esse trauma na vida dessa menina. Gente, mas eu tô falando agora... Estou fazendo um ataque pessoal, assim. Um ataque muito pessoal. Porque, gente, quando você vai escrever falando sobre traumas, a mensagem... Essa mensagem que eles estão dando... pra quem tá assistindo, é que se você sofreu um trauma no seu passado, você não tem escolha de consertar esse trauma no futuro. Nem por causa de uma viagem no tempo, mas porque talvez por outro motivo você não possa, porque simplesmente não tem como. Gente, ai, que bosta, sabe? Que merda. Eu entendo. Eu tô entendendo aqui. Tô tentando entender a mensagem. Eu entendo que os escritores, eles tentaram, assim, fazer um famoso bittersweet ending, que seria o famoso final agridoce, aquele que machuca o coração. Mas eu acho que o ponto mais importante disso tudo é quando você quer fazer a merda de um final que vai doer no coração de quem tá assistindo, ele pelo menos tem que fazer um sentido plausível, sabe? Que você entende. Ai, eu entendi. Ai, teve que acontecer desse jeito porque foi desse jeito, sabe? Seja uma coisa, sabe? Mesmo que seja uma coisa que te dê raiva, que foi daquele jeito, sabe? Mas acho que o que mais me enfurece é a mensagem que deixou para as pessoas que acompanharam essa série por todo esse tempo, gente. Porque pessoas que sofrem de trauma, elas não tinham que sofrer daquele trauma para fazer delas pessoas mais fortes, para fazer delas quem elas são. Se você voltasse no tempo agora, se eu que voltasse no tempo agora, eu pudesse escolher não ter o meu trauma, eu escolheria não ter o meu trauma, entendeu? Eu não escolheria ter trauma, sabe? Eu acho que qualquer pessoa com um cérebro escolheria não ter trauma. E tudo bem que dentro desse negócio de, viagem no tempo e tudo mais... E você não pode blá, 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 mexer no passado, e o passado tem que ser desse jeito. Gente, tudo bem. Dentro desse tipo de enredo, tudo bem. Mas eu tô falando, intrinsecamente, da mensagem que foi passada, entendeu? Porque, caramba, você primeiro
pensa, sabe? Você pensa um pouquinho na mensagem que você tá dando pra quem tá assistindo essa bosta dessa série, entendeu? Porque tem pessoas que estão assistindo que elas se conectam com o Lúcifer por um motivo, sabe? Por um motivo. E aí você vai e coloca que o personagem que sofreu abandono paternal torna a pessoa que vai dar um abandono pra filha dele no futuro. Que bosta de mensagem que você tá passando? Que bosta de mensagem você tá passando? Porque na série, simplesmente, ele tirou completamente o poder de escolha do Lúcifer por causa de uma bosta de viagem no tempo. Sabe? É um loop infinito que pra que tá ali, sabe? Pra que tá ali? E eu não consigo. Eu, pessoalmente, se perguntar, mas como que você consertaria isso? Eu excluiria essa temporada e eu faria de novo. Eu faria do zero, gente, porque... Sabe? Eu entendo que dentro do plot, assim, faz sentido isso acontecer, mas eu não... Esse é o ponto. Eu não me importo com o plot. A coisa mais importante pra mim seria a mensagem que eles passam, entendeu? Quando eu assisti o final pela primeira vez, eu fiquei de boca aberta e eu falei assim, pô, não gostei. Achei ruim, sabe? Porque, gente, não faz sentido, sabe? Essa dor... não faz sentido ser passada. Não faz sentido. Que tipo de mensagem maluca é essa? Gente, eu não consigo ter tirado uma mensagem boa desse final. Se você conseguiu aí tirar uma mensagem boa, você me fala, sabe? Você me fala, você me comenta aí, porque eu não consegui tirar nenhuma mensagem boa, sabe? Pra mim, porque quando você sofre de um trauma e você se recupera, você passa anos se recuperando daquele trauma, porque aquele trauma sempre vai ser carregado dentro de você. Você, a partir do momento que você reconhece, você lidou com aquele trauma, você consegue ter a escolha de você não repetir aquele trauma de novo. Porque pessoas que têm traumas mal resolvidos são pessoas que continuam a perdurar aquele trauma por gerações e mais gerações. Mas a gente acabou de ver em outras temporadas de que o Lúcifer estava se resolvendo, estava melhorando daquele trauma, para depois ele infligir aquele trauma na filha dele, mesmo ele não querendo. Sabe, que tipo de mensagem é essa? Tipo, tá, você passou anos se recuperando, você passou anos tendo aquele trauma e agora você tá mais bem resolvido com aquele trauma, você tá bem, agora você tá com pessoas que você ama, agora você quer começar um futuro com essas pessoas que você ama, mas você não tem escolha, porque o único fardo da sua vida agora vai ser que esse trauma vai ser carregado pra sempre. E o abusador agora vai ser você. Digo abusador de maneira que de quem inflige o trauma, sabe? Não abusador de outra maneira, mas a pessoa que vai lá e causa uma dor em outra. Porque, gente, ter essa mensagem de que não tinha escolha é uma bosta, uma merda, uma bosta, uma loucura.